dia é a eficácia para o direito de família da cláusula escalonada de mediação e de arbitragem. A cláusula escalonada, para quem não a pratica com frequência, é uma cláusula inserida num acordo entre os cônjuges, entre os interessados, seja em pacto antinupcial, seja em negócio jurídico processual, seja em qualquer acordo de vontades, no qual se estabelece que antes da ida ao judiciário, ou antes da ida até da arbitragem, quando se fixa, portanto, uma convenção de arbitragem, se deve necessariamente passar pelo processo de mediação. Essa grande questão que surge é com relação à eficácia, ou seja, o que acontece se a pessoa desrespeita ou se não cumpre exatamente aquelas etapas combinadas antes do litígio. Para compreender isso no contexto de direito de família, o primeiro aspecto a ser enfatizado é esse processo de grande judicialização que nós vivemos nos últimos 20 anos no Brasil, seguido de uma preocupação enorme, seja no Código de Processo Civil, já foi mencionado anteriormente, seja pela lei de mediação e arbitragem, a lei de mediação e a lei de arbitragem, no que tange à necessidade de conciliação, de mediação, de formas alternativas de solução de conflitos. A ministra Carmen Lúcia, essa mineira ilustre e querida, ela costumava dizer que no nosso tempo de faculdade tinha uma expressão que se usava que era antes um mau acordo do que uma ótima ação judicial, ou um bom resultado da ação judicial, para demover as pessoas do espírito de ida ao judiciário. Com a afirmação dos direitos fundamentais, do exercício da cidadania, todo esse processo de democratização do Brasil, que é extraordinário, que se viu foi um incremento, uma intensificação, de tal maneira que eu não sei mais se as pessoas preferem o mau acordo, mas preferem, de qualquer maneira, o litígio. E no direito de família, onde há muito rancor, há muitos aspectos psicológicos, fora até dos aspectos mais profundos, existenciais, aspectos às vezes superficiais que geram uma briga, uma diferença, um intransponível conflito, a tentativa de evitar o judiciário passou a ser uma prioridade. Daí, o artigo 3º do CPC se preocupar não somente em ser permitida a arbitragem, como todos estão vendo na tela, mas também com relação à mediação e métodos de solução consensual de conflitos que deveriam esses métodos vincular a preocupação de todos os profissionais do direito. A técnica da mediação, especificamente, na contemporaneidade, ela se caracteriza por esse processo, por um lado, de prestígio da autonomia privada e, por outro, pela peculiaridade da conciliação no sentido de se manter a autonomia não só antes, como durante o processo de mediação. Não é à toa que o artigo 2º da Lei 13.140, de 2015, prevê que a mediação deverá ocorrer com isonomia em direito de família nem sempre é tão simples de se assegurar, com autonomia, e autonomia requer essa capacidade de raciocínio, de verificar a integralidade com racionalidade do conflito que se instaura, e boa-fé, que também é muito importante mediação na medida em que, por vezes, pode haver uma aparente disposição para o diálogo e para a conciliação, quando, na verdade, as pessoas não se abrem propriamente para isso, são fechadas nas suas próprias razões. E há um preceito também, parágrafo 2º desse artigo 2º da lei, segundo o qual ninguém é obrigado a permanecer na mediação, a suscitar um problema que desiste em um minuto, sem um esforço efetivamente que demonstre essa própria boa-fé. No caso de direito de família, dos conflitos familiares, a questão é mais ainda, digamos, acentuada na medida em que as ações de família são marcadas pela interdisciplinaridade, pela necessidade de conhecimento de aspectos psicológicos, de aspectos que fogem da técnica jurídica.
Daí há uma preocupação específica em relação a dois aspectos. Ao aspecto dessa não eficácia quando eventualmente as partes não se submeteram efetivamente ao combinado, e aí o Código de Processo Civil, nesse parágrafo único que está na tela, procura amenizar a questão, dizendo suspende-se o processo, o juiz pode suspender e, permitindo assim espaço de mediação, depois se retoma o processo judicial, e nós teremos também as questões da urgência, que ocorrem especialmente em matéria de família. No plano geral, respondendo à pergunta de maneira objetiva, a cláusula tem sido considerada eficaz. Teve um precedente interessante no Superior Tribunal de Justiça, na terceira turma, sendo relator do ministro Paulo Santos Severino, em que a parte havia feito uma causa escalonada, não era matéria de família, e deveria, portanto, passar da mediação antes da arbitragem. E foi direto à arbitragem, porque as tentativas de começar a mediação já fracassaram. E a parte, portanto, inconformada com o ingresso da arbitragem, alegava falta de interesse de agir. E essa matéria foi levada até o STJ e o STJ flexibilizou, dizendo, olha, houve já demonstrações na primeira audiência de arbitragem em que os árbitros propuseram a conciliação, foi negado e foi expressamente dito que ninguém queria nenhuma outra forma de se evitar a solução, digamos, decisão dos árbitros. Diante disso, o ministro Paulo Santos Severino evitou a perda de todos os atos processuais, considerando válida o procedimento que, de alguma maneira, flexibilizou e expulou a mediação que estava ali prevista. Pois bem, na nossa lei de mediação, que é a mais nova para nós, nossa cultura, porque provavelmente a arbitragem, a lei 13.140 que aludi anteriormente, há essa solução do artigo 23, segundo a qual, no caso, se houver a previsão de arbitragem, ela deverá ser respeitada e sempre poderá haver uma suspensão por parte do juiz no respeito ao escalonamento programado. Tal é a previsão da lei de mediação especificamente considerada. Há dois exemplos a esse respeito com relação à vinculação no direito estrangeiro. Um foi muito interessante, uma Corte Federal da Suíça, numa hipótese em que as partes submeteram a arbitragem em Genebra, com as regras da CCI muito consolidadas, e também pularam aqui as etapas previstas da mediação, tendo em vista o desconforto que se deu nas negociações. Os árbitros fizeram audiência, prosseguiram, entenderam que já estava suficientemente discutido ou exaurida a tentativa de mediação e acabou essa matéria sendo levada à Corte Federal da Suíça, que, ao contrário, considerou que deveria retornar à mediação, suspender a arbitragem para que houvesse mediação. Aqui é interessante, porque uma das partes alegava que o descumprimento do contrato poderia gerar perdas e danos. Era uma forma de resolver, mas não obrigar a negociar, que dependeria de boa-fé. Mas no Tribunal Suíço se determinou, a Corte Federal Suíça determinou a necessidade de se respeitar a mediação. Já nessa outra questão da Corte High Court de Londres, foi uma questão que se deu com a oposição em caso brasileiro até, da seguros, discutindo a hidrelétrica de Giral, e lá, nesse caso, havia uma cláusula também escalonada e a parte começou a arbitragem lá em Londres, a outra parte brasileira entrou aqui no Tribunal de São Paulo e suspendeu a arbitragem em função da cláusula escalonada. Eles acabaram levando a matéria na corte inglesa, que determinou que, como não estava muito definido o escalonamento, como não estava bem clara a forma de se chegar à arbitragem, que era possível considerar válido o ingresso diretamente à arbitragem, já que não havia especificação a
esse respeito. Então, esses dois exemplos mostram a dificuldade com relação a examinar a questão da vinculação absoluta. No que tange a família especificamente, nós temos, como já foi aqui muito bem ressaltado, no âmbito do negócio jurídico processual, temos a questão das vulnerabilidades, do afeto, do afloramento de questões existenciais, de rancores, de situações subjetivas que não são bem patrimoniais nem existenciais, ou que são patrimoniais, mas têm cunhos existenciais, chamadas situações híbridas, né? A professora Ana Carolina Brochato e o professor Conter chamam um texto específico sobre isso, demonstrando a sutileza que requer o tratamento desse tipo de questões. Então, em síntese, no que tange a cláusula arbitral, hoje tem sido já definido pela jurisprudência que ela é válida em matérias de direito disponíveis, portanto, que ela será válida e eficaz para questões patrimoniais, havendo várias zonas aí fronteiriças em relação à cobrança de alimentos, em relação a filhos menores. De todo modo, no que tange a mediação, tem sido aceita e tem sido respeitada a cláusula escalonada a esse respeito. Então, nós podemos, de alguma maneira, separar os interesses patrimoniais e existenciais, chamando a atenção para a necessidade de não se limitar o intérprete ao exame de uma aparente igualdade, já que a igualdade substancial e as vulnerabilidades, muitas vezes, supervenientes de pessoas que, ao fixarem o pacto antinupcial, estão em plena igualdade, mas que no momento da separação, no momento do litígio, estão em situação de vulnerabilidade, essa percepção que há de ser vista e examinada, inclusive para se chegar a um determinado momento em que se possa efetivamente considerar a inviabilidade da mediação. Essa é a peculiaridade do direito de família. Ou seja, quando uma possibilidade de diálogo, quando a ofensa recíproca chegou a um ponto de completo conflito, em que não se consegue mais sentar numa mesa de negociação, a ida formal à mediação é um gasto de energia enorme e um gasto, inclusive, econômico enorme. A vantagem, de qualquer maneira, da mediação, no caso do direito de família, é que, efetivamente, com um bom mediador, é possível, muitas vezes, não diria que superar os conflitos, mas evitar a quase incivilidade, o não diálogo. Isso, o mediador, muitas vezes, consegue. E, por outro lado, é sempre bom lembrar que o processo arbitral, propriamente dito, é um processo caro. Ele é bom em questões econômicas, ou para pessoas muito ricas, com patrimônios elevados, mas é bem mais caro que o procedimento judicial. Então, para nós mortais, no dia a dia, a arbitragem ela é cara. Evidentemente que a mediação pode diminuir esse custo, com um bom mediador que pudesse, de alguma maneira, resolver o conflito antes de se procurar uma solução judicial ou arbitral. Então, a cláusula escalonada, ela, nesse sentido, ela é muito, muito positiva, sempre chamando atenção para a desigualdade substancial, jurídica, econômica, social entre os cônjuges. Ainda há um sexismo muito grande em algumas regiões, em alguns núcleos familiares, que é preciso ser verificado e analisado. E a preocupação quando há filhos menores, quando há questões de alimentos, de guarda, de visita, em que há a necessidade do mediador verificar não só o interesse dos cônjuges, mas especialmente, ou dos companheiros, mas especialmente o melhor interesse das crianças, dos adolescentes. Então, esses são aspectos que não podem estar fora da preocupação essencial do mediador. Pulei aqui um slide, mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesse último slide aqui nosso, seria para o fato de que nessas peculiaridades o judiciário brasileiro tem examinado decisões, por exemplo, de Santa Catarina, em que se determinou que a força cogente de cláusula compromissória não pode ser invocada em face de direito
considerados indisponíveis, como é o caso do pedido de pensão alimentícia requerido por pessoa incapaz. Então, o Judiciário tem feito, por exemplo, uma distinção entre pedido de alimentos e cobrança de valores anteriores dos alimentos, ou seja, dívidas que já se tornaram patrimoniais, a gente admitindo compromissos nesse sentido. Então, basicamente, e já em termos conclusivos, eu diria que a cláusula escalonada, ela, no meu entender, é plenamente eficaz e deve ser respeitada. Mas essa cláusula escalonada deve levar em conta dois aspectos. Em primeiro lugar, a força coercitiva, no caso de mediação, tem que ter o pressuposto da disponibilidade em boa-fé do diálogo mínimo e de chegar efetivamente a um consenso. Senão, o rancor até se intensifica, as pessoas ficam com mais conflitos aí do que entraram na discussão. Em segundo lugar, a vulnerabilidade, que muitas vezes não é expressa, aparente, mas que ocorre na dinâmica do casal, em que um se apresenta na relação sempre com forma superior, com vantagens expostas, seja econômicas, seja no tratamento com filhos, na forma como é tratado na dinâmica familiar. Então, o mediador tem que levar em conta esse aspecto. E o fato de que, em algumas situações de direito de família, ao contrário das outras matérias, é de fato impossível se sentar numa mesa. Ou seja, há fatos que magoam tanto as pessoas, há aspectos, há dores que surgem em relação a filhos, às vezes, ao espancamento de um filho, em relação a traições, que impedem o respeito à cláusula de mediação, e isso tem que ser levado em conta pelo juiz ou por quem for interpretar. E sempre tendo-se em conta as tutelas de urgência. O Código de Processo Civil, como vimos, já prevê, e que o Código de Processo Civil prevê, e que, no caso de direito de família, devem fazer com que essa peculiaridade seja levada em conta para, algumas vezes, receber a tutela de urgência, ainda que se suspenda eventual procedimento para a mediação. Por fim, chamo a atenção para o fato de, no caso da arbitragem, que é um procedimento que seria a segunda etapa, essa sim, nós já temos, digamos assim, uma formulação jurisprudencial progressiva, no sentido, e aqui eu concluo, no sentido de que as matérias patrimoniais devem poder ser tratadas. Hoje se discute, inclusive, em relação ao direito sucessório, em relação à matéria testamentária, embora seja sempre problemático, porque se há conflito de interesse, no caso arbitral, todos têm que estar de acordo com o compromisso arbitral, com a cláusula compromissória, portanto, isso não poderia prevalecer, mas, de todo modo, o fato é que, em se tratando de arbitragem, há uma restrição grande a matérias, o que na mediação, a rigor, não há, porque é possível diálogo, é possível tentativa de conciliação, é possível tentativa de superação dos conflitos, independentemente da ida ao judiciário e do tratamento de matérias patrimoniais ou existenciais. Aqui, portanto, eu concluo agradecendo a todos pela carinhosa acolhida e me colocando à disposição aí no meu e-mail para o diálogo acadêmico, que é sempre proveitoso e alvissareiro. Muito obrigado a todos.